Olá, sejam bem-vindos ao ICETRAN Entrevista. Hoje vamos entrevistar o professor José Leles de Souza, presidente do ICETRAN. Professor Leles, é um prazer recebê-lo aqui no ICETRAN Entrevista para conversarmos sobre trânsito. Igualmente, é um prazer estar participando desse projeto e que eu acredito que vai contribuir bastante com o processo da segurança no trânsito. Bem, o professor Leles é engenheiro civil e fez doutorado em engenharia de transporte pela USP. Também é conselheiro do CETRAN de Santa Catarina e membro do Fórum dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Professor Leles, para iniciar a nossa conversa, ele faz o seguinte questionamento. A garantia de um trânsito seguro é direito de todos e dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Cabe a eles, portanto, dentro das suas devidas competências, assegurar esse direito para um trânsito seguro. Então eu lhe pergunto, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito estão cumprindo com o seu papel para garantir esse direito a toda a população? Esse é um aspecto importante da gente conversar, porque os órgãos, de um modo geral, eles não estão conseguindo implementar tudo aquilo que a lei prevê. E olha que é o primeiro artigo do Código de Trânsito Brasileiro, essa garantia de um trânsito seguro. Muitas das vezes, por serem órgãos que não têm uma autonomia administrativa dos recursos, principalmente os recursos que são oriundos do próprio sistema de trânsito, e em outros momentos, por falta de conhecimento do próprio usuário, da própria população, dos direitos que ela tem. E ao não questionar, ao não exigir que sejam cumpridos os itens previstos na legislação, acabam por não ter, muitas das vezes, esse direito garantido ali na prática. Professor Leles, existe uma teoria que fundamenta que o trânsito ele tem 3 Es, que seriam a educação, a engenharia e o esforço legal, formando o tripé do trânsito para a garantia da segurança viária. Então eu lhe pergunto, esses 3 aspectos estão cumprindo com o seu papel para a segurança viária? Esses 3 aspectos, eles são importantes no sistema, né? A engenharia, a questão da fiscalização, que cai no esforço legal, e a questão da educação de um modo geral. Mas é muito importante a gente compreender que dentro do modelo atual, do modelo do nosso Código de Trânsito Brasileiro, que por sinal completa 20 anos nesse ano, a visão precisa ser mais ampla ainda, ou seja, nós estamos falando de uma questão de cidadania como um todo. Então envolve o sistema de trânsito, a questão do transporte em si, envolve a questão da saúde, né? Nós temos vários itens que são discutidos em questão, como a questão do uso da alcoolemia e depois pegar um volante, que não é só um problema de segurança, mas também envolve a questão de saúde, até porque nos casos de acidentes ou problemas outros, sempre se vai necessitar do Sistema Único de Saúde, dos hospitais, e de uma série de outras atividades ou instituições públicas que afetam o sistema de saúde, afetam a força de trabalho do país de um modo geral. Então os 3 Es, que é a engenharia, o esforço legal e a educação, eles se traduzem, na verdade, na cidadania, ou seja, no conjunto de áreas outras que nós temos no sistema de trânsito e que são fundamentais para que esse trânsito possa de fato ser um trânsito seguro e que possa servir para nós como um meio de vida, né? E não como um problema, como às vezes acontece nos dias de hoje. Perfeito. Qual o papel e a importância dos Conselhos Estaduais de Trânsito, que são os órgãos coordenadores máximos no Estado, para cumprir o papel na educação de trânsito? Bom, os Conselhos Estaduais de Trânsito, é importante a gente lembrar que eles compõem a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito. Isso significa, o Sistema Nacional de Trânsito, ele tem órgãos que são normativos, aqueles que emanam as normas, os regulamentos. No caso, o órgão maior nacional é o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O Conselho Estadual de Trânsito é como se fosse uma espécie desse CONTRAN dentro do Estado. Porém, a sua competência abrange basicamente toda a região do Estado, enquanto que o CONTRAN abrange o país de um modo geral. Além disso, o sistema então compõe os outros órgãos, que são os órgãos executivos, no caso DETRANS, municípios, órgãos rodoviários, e os órgãos fiscalizadores, que são os órgãos que vão efetivamente buscar verificar se está sendo cumprida aquela normativa no dia a dia, na prática ali
dos usuários do sistema de trânsito. E os órgãos julgadores, né, sendo a primeira instância a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e o CETRAN funciona nesse caso também como a última instância administrativa de recurso. Então o papel e a importância dele é fundamental. Primeiro porque ele coordena no Estado todo o conjunto das ações. Coordena significa que ele tem a função, a missão de acompanhar, de verificar se está sendo cumprida a legislação, se o órgão executivo está cumprindo, se o usuário, de uma forma geral, está tendo garantido o seu direito a reclamações, a sugestões, a questões que porventura ele tenha a ser feito. Além disso, ele é a última instância administrativa de recurso do usuário em caso de infração de trânsito. Ok. Professor Leles, nós vivemos na sociedade do conhecimento, onde a tecnologia da informação e da comunicação está cada vez mais presente nas diversas áreas da nossa vida. Eu lhe pergunto, com relação à educação de trânsito, como que nós podemos fazer com que isso se torne mais acessível para toda a população através das tecnologias da informação? Tem uma tecnologia que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, ou seja, o sistema de trânsito vem até avançando em vários momentos nas tecnologias, principalmente no que diz respeito à fiscalização e no que diz respeito à organização do sistema enquanto frota veicular, carteiras de habilitação e etc. Mas nós precisamos avançar muito mais no processo educacional em relação ao uso de tecnologia, e a principal delas é o ensino à distância. Hoje não há mais como se pensar ou como se exigir que uma boa parte dos treinamentos, dos cursos, das possibilidades que as pessoas têm para poder fazer qualquer tipo de atividade na área de trânsito, que ele tenha que ser presencial necessariamente. Resguardado aquelas atividades que são práticas, é preciso trabalhar muito mais a introdução do ensino à distância dentro do sistema de trânsito. Nós já temos as regulamentações que autorizam diversos cursos, entre eles o curso de condutores infratores que tem a habilitação suspensa, que é conhecido como curso de reciclagem. Nós já temos o curso que é para a renovação da CNH e alguns outros já estabelecidos pelos normativos do CONTRAN, mas que ainda precisam de uma compreensão melhor por parte dos órgãos executivos na implementação dessa possibilidade ao usuário, inclusive da cobrança do usuário, porque se ele não exigir, se ele não cobrar, ele perderá a oportunidade de ter essa grande ferramenta que é a ferramenta do ensino à distância para o sistema de trânsito, para a educação do sistema de trânsito. O professor Leles foi membro da Câmara Temática de Educação e Cidadania do CONTRAN no período de 2010 a 2016. Professor Leles, eu lhe pergunto, como está sendo implementada no Brasil a educação para o trânsito prevista e regulamentada pelo CONTRAN no ensino fundamental e no ensino médio? Nesta situação, nós temos uma dificuldade muito grande. Embora já haja as duas normatizações, né, a União, através ou por meio do Ministério das Cidades, já regulamentou a questão da educação para o trânsito no ensino fundamental, por meio da portaria número 147 de 2009, que trata a questão da educação como uma forma transversal, onde o professor, dentro da sua área, da sua disciplina, ele precisa contribuir com o processo dessa formação da cidadania para o trânsito. E, por meio de resolução, que é a resolução 265 do Conselho Nacional de Trânsito, ela regulamentou a forma de se trabalhar a educação para o trânsito no ensino médio, inclusive dando algum tipo de, vamos chamar assim, de estímulo para os alunos que participarem desse processo, uma vez que a escola, aderindo ao projeto, sendo ministrados os conteúdos previstos na resolução, ao final do processo, quando o aluno for precisar fazer a sua habilitação no órgão executivo de trânsito, isso quando efetivamente ele completar os 18 anos e cumprir os demais requisitos legais, ele pode aproveitar esse certificado que ele recebeu da escola, tendo eliminado a sua parte teórica lá no Centro de Formação de Condutores, indo diretamente para a parte das aulas práticas. Então há um estímulo, inclusive, nessa área. É diferente do modelo que foi criado para o ensino fundamental, onde o trabalho é um trabalho feito pelos professores em sala de aula, com as suas disciplinas regularmente, ou seja, na transversalidade,
e no ensino médio não, é uma preparação melhorada, porque teria uma carga horária de conteúdo maior, dentro de um projeto pedagógico mais bem elaborado, que está dentro da escola, e essa preparação ela já é direta para quem vai se habilitar no futuro. O que foi regulamentado para o CONTRAN seriam para as escolas, no caso do ensino médio, escola particular e escola pública também? De um modo geral, para as duas. O que nós estamos hoje com um impasse significativo, primeiro é o não conhecimento das escolas da existência dos projetos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Embora a época que se fez essa regulamentação, o Ministério da Educação forneceu o endereço das escolas para o DENATRAN, que encaminhou o material didático sobre a parte do conteúdo, de como deveria ser trabalhado dentro do ensino fundamental. Mas é necessário que haja um empenho muito maior, tanto das secretarias estaduais de educação, quanto dos órgãos executivos de trânsito, de fazer chegar até a escola essa possibilidade e a maneira de como trabalhar, dando inclusive o suporte aos professores, a orientação, o material didático necessário, dando a contribuição da logística para que isso possa funcionar. Nós temos algumas experiências positivas, né, onde os professores receberam treinamentos, cursos para poder trabalhar nessa linha. Pode-se citar o exemplo de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, onde a rede municipal foi toda treinada e trabalhada com o apoio da Coordenação de Educação do órgão de trânsito do município. Exemplos em Campinas e alguns outros exemplos espalhados, né, embora de forma isolada no país. Mas de um modo mais amplo, nós não temos implementado ainda os dois modelos que estão aí regulamentados. Em relação ao ensino médio, a melhor experiência que nós temos foi no Distrito Federal, onde no Distrito Federal o DETRAN, na fase inicial, fez uma parceria com as escolas da rede pública, onde ele fornecia o instrutor, o profissional que poderia dar esses conteúdos, e a escola então aderiu ao projeto e aí funcionou durante essa fase inicial. É muito importante, né, essa questão da educação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. No ensino fundamental estão aí as crianças, juntamente com os pais, transitando e aprendendo sobre trânsito, uma educação interessante nessa área. E no ensino médio, o que é interessante é que o jovem já sairia, após cumprir o ensino médio, com a possibilidade, né, de adiantar a sua carteira de habilitação, principalmente tendo até um ganho econômico, né, nessa parte de custo que seria o curso que se tem que fazer para obter a CNH. Com certeza. E além disso, Tess, a gente acredita que se nós queremos resolver os problemas, as dificuldades que existem no sistema de trânsito hoje, o caminho perfeito é esse processo educacional iniciando desde a rede escolar, né? Sem esquecer das campanhas educativas, que muita gente está fora da rede escolar e uma boa parte dos que já estão utilizando o sistema já passaram pela rede escolar, não teria como retornar para poder pegar esse conhecimento. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, a solução não passa pela engenharia e nem pela fiscalização. Essas seriam para nós como um remédio na área da saúde. O remédio ele pode resolver parte do problema, mas normalmente ele provoca até alguns efeitos colaterais que podem ser mais danosos, mais sérios. A solução é a prevenção, é exatamente no processo do estudo, no início lá da rede escolar, dentro de casa, para que as coisas possam no futuro serem muito mais bem colocadas em termos de trânsito, em termos de cidadania, de respeito, e não haja aí o que acontece hoje. Tá certo. É educação, né? Educação de uma forma geral, educação para o trânsito. Bem, professor Leles, então agradecemos a sua participação aqui no ICETRAN Entrevista e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades para a gente conversar sobre trânsito, uma coisa tão importante para todos nós. Imagina, a gente agradece a participação e vamos estar sempre à disposição. Ok, vamos ficando por aqui. Até o próximo encontro no ICETRAN Entrevista.